Boa noite, meus alunos queridos. Boa noite, Felipe. Tudo bem, Efraim? Beleza, tudo bem, sim. Então, tá bom. Como andam as coisas? Meio enrolado. Estou sem notebook e não consigo fazer as plantas. Eita, meu Deus. Mas você não está conseguindo nem no laboratório da faculdade? Então, na verdade, assim, meu notebook e meu filho acabou quebrando. Em relação à faculdade, meu horário. Bem na pandemia. Então, tá todo mundo em casa, né? Então ele fez ele pula. Ixi, cortou tudo, Efraim. Meu filho fez ele de pula-pula, fez meu notebook de pula-pula. Meu Deus do céu. E em relação à faculdade, meu horário no serviço tá meio louco, Felipe. Tem dia que eu entro 2 horas da manhã, saio de lá 5, 6 horas da noite. Então, tô meio enrolado com isso. Entendi. Rapaz do céu, você tá ferrado. De tudo quanto é cor. Ferrado de tudo quanto é cor. Nossa. Você não conseguiu fazer as plantas da hidrossanitária? Na verdade, eu fiquei sem fazer a água quente, né? E essa última agora da sanitária eu também não consegui. A de esgoto? Porque, na verdade, isso, a de Mas a esgoto. de esgoto eu ainda não cobrei. Eu falei para vocês irem traçando, mas eu ainda não cobrei. Não, sim, sim. Na verdade, na aula passada você comentou que estenderia o prazo da água quente, né? Que seria até hoje, no caso. Até hoje. Isso. Da água quente você não conseguiu fazer? Não, então, não fiz, porque eu não consegui, na verdade, levar o notebook na manutenção, né? No No técnico serviço para você ver. não tem notebook lá? Então, eu trabalho numa usina de asfalto, né, o Ah, Felipe? então não dá nem para mexer, né? Lá não dá para mexer e o negócio lá é meio enrolado. Fica dentro de uma pedreira, né? Entendi. O que que você faz lá na usina? Você faz teste de laboratório ou você prepara? Na verdade, eu sou operador da usina. Na verdade, eu opero a usina de asfalto. Eu faço a massa, no caso, o asfalto próprio, né? Nós temos Mas laboratório, você que é sim, mas eu responsável trabalho pela direto no qualidade, não? asfalto. Não entendi, desculpa, cortou. Você que é responsável pela qualidade e tal, não? Ou então, na verdade, eu opero a usina em si. Eu sou o operador da usina um todo, né? Tem a qualidade em si, eu também sou responsável, mas ela fica mais ligada para o laboratório. Entendi. Você faz o controle da usina. E aí E mesmo no Tabuão, na proximidade, não? Tapicerica, é Tapicerica. isso. Que legal. Eu E tem trabalho chance por. de crescer quando você, Não entendi, Felipe. quando você se formar, tem chance de crescer, não? Então, eu espero que sim, cara. Mesmo porque o meu superior é engenheiro, só que é de outra engenharia. Na verdade, ele é engenheiro de manutenção. E um dos pontos de ter entrado lá realmente foi por questão da faculdade, entendeu? Que você faz engenharia civil. Isso, porque é na área da construção civil. É área de pavimentação e tudo, mas é ligado na civil, né?
E o responsável técnico de lá é o engenheiro de manutenção. Exatamente, engenheiro de manutenção. Entendeu? Que legal, bom saber. Tem alunos de várias áreas, né, assim, que fazem civil. Então, tem bastante gente de áreas diversas, né? Mas é isso aí, eu pretendo fazer uma pós, na verdade, em pavimentação asfáltica, né? Nossa, é super gostoso. Eu já comentei com você que a minha primeira opção de mestrado era na área de infraestrutura de transportes. Não, se comentou, na verdade, eu não me lembro, mas legal. Eu faço, na verdade, assim, meu mestrado é na arquitetura, eu faço na São Sim. Judas, mas quando eu saí da minha primeira faculdade, eu fiz primeiro tecnólogo em construção civil na FATEC, né? Aí fui fazer engenharia. Quando eu estava no último ano da engenharia, eu prestei meu mestrado na Poli, na USP, no departamento de transportes, que é separado da civil, é um departamento próprio. Ele é liderado pela professora Lied. E aí eu fui, fiz as provas, passei nas duas provas específicas, né? E reprovei na arguição, que era a entrevista, porque eu não tinha orientador, eu não conhecia ninguém do laboratório, então eu não sabia quais pesquisas eram desenvolvidas lá. E aí, como eu não tinha orientador, eu reprovei. Mas eu passei nas duas provas de infraestrutura de transportes e a minha prova dissertativa para ingresso no PTR, que era o Departamento de Transportes, falava sobre as parcerias públicas e privadas de concessionárias de estradas e rodagens, né? Falava sobre a segurança viária, né? E como essas parcerias elas viabilizavam a segurança viária. E eu lembro até hoje, assim, de quanto eu fiquei magoado por não conhecer ninguém do laboratório e não ter tido um orientador, porque eu adorava a infraestrutura dos transportes, era a minha primeira opção de mestrado. E aí depois eu conheci mais o planejamento urbano, me apaixonei pela arquitetura e urbanismo e fui para a área de projeto urbano, que é o que eu estudo hoje. E não me arrependo, gosto muito do que eu faço. Mas foi uma frustração, porque eu passei no PTR, na Poli, e reprovei na entrevista porque eu não tinha orientador. Você acredita? Tá aí ainda, Efraim? Efraim? É o Ricardo? Tá vendo? Acho que perdemos um aluno aí na conexão. Ricardo chegou. Calma aí. E aí, Ricardo, não comprou o microfone ainda para nossa aula? Boa noite. Tá na hora, hein, Ricardo, de comprar um microfone para nossa aula. O problema é o computador. Compra um fone de ouvido, Ricardo. Aí você põe no computador. E aí você vai ganhar o microfone. Ah, Ricardo, aí sim, agora eu te vejo. Compra um fone de ouvido para eu conseguir te ouvir, rapaz. Saudade de ouvir sua voz. Aí a gente consegue conversar mais. Você conseguiu entregar o trabalho de hoje? Faz assim, aí. Tá lá no Drive? Beleza. E o Anderson, conseguiu entregar, Anderson? O Anderson ainda não chegou para aula. Mas, enfim. Queria saber se vocês tiveram grandes dificuldades para elaborar o trabalho, se conseguiram tranquilamente, se vocês estão tendo que recorrer muito ao AutoCAD aí, se estão tendo facilidades, dificuldades, como que vocês estão, para a gente começar a nossa aula daqui a pouquinho, esperar mais o pessoal entrar.
Queria que vocês conversassem um pouquinho comigo. Pode ser pelo chat, pelo fone, por onde vocês quiserem. Professor, eu entreguei o trabalho já por e-mail. Você recebeu, não? Água quente? Na verdade, eu pedi por Drive, Anderson. Você mandou pelo Drive? Aquele mesmo link? Ó, vou mandar. Deixa eu abrir, compartilhar minha tela com vocês. Aí eu já te mando o link aqui e você encaminha por lá. Porque por e-mail, imagina que eu tenho várias turmas, né? Aí por e-mail não dá para receber. Calma aí que deixa eu ler a mensagem do Ricardo aqui. Não fiz a parte do gás que abastece o aquecedor, somente a parte do aquecedor. Não tem problema. Eu só pedi do aquecedor para as louças sanitárias. Não precisava colocar a parte do gás. É só posicionar o aquecedor e abastecer as peças sanitárias. Eu vou compartilhar aqui minha tela do computador, Anderson. Você jogou fora o amor que eu te dei, os sonhos que sonhei. Isso não se faz. Que pena. Que pena. Amor. Tem aqui a pastinha instalações hidrossanitárias. É aqui nessa pastinha, ó. Projeto de água quente. Até 30/10. Então, nessa pastinha, eu vou compartilhar aqui o link com vocês, novamente, gerar link, para vocês editarem. Vou copiar o link, vou voltar aqui no Teams e vou colar aqui no chat de vocês. Então, mandei pelo chat, sobe o nome do arquivo em PDF, né, com o nome de vocês, que é para eu saber quem entregou e quem não entregou. Belezura? Tudo bem, galera? Só fazer assim com a mão ou responder sim pelo microfone. Então, beleza. Vou falar aqui quem está no meu Drive, tá? A Cauana mandou o projeto. O Ricardo mandou memorial de cálculo, pelo que eu estou vendo aqui. Mandou memorial de cálculo, mandou 3D. Ricardo, esse que você mandou que está com a tubulação verde, tô vendo aqui a passagem de gás e o 3D, mas não precisava o 3D, eu pedi só a planta baixa e as vistas, Ricardo. Porque eu pedi com cota. Aí você me complica, porque eu peço uma coisa e você faz outra. E nem toca uma bateria pra gente ainda. Você tem que colocar um som pra gente, para tocar uma bateria, pra gente começar bem a aula, fazer a planta baixa e as vistas, Ricardo. É o seu filho que toca? Aí sim. Ô, Felipe, Ó, que desculpa aí orgulho por. do pai aí, hein? Prazer, filho do Ricardo, no seu nome, mas parabéns aí pelo paizão. Imagina, Efraim, caiu a internet aí? Caiu então, caiu, acabei no meio que você tava falando, desculpa aí, cara. Imagina, eu mandei o link aqui do Driving, que é para vocês publicarem o projeto, tal da Cauana e do Ricardo lá. Do Ricardo tem algumas modificações que é para ele fazer. Ele colocou memorial de cálculo, e só que ele fez o 3D, só que eu tinha pedido a planta baixa e as vistas. Eu falei para ele fazer a alteração. O da Cauana já está lá. O que é para fazer no da água quente? Do aquecedor para as peças sanitárias. Só isso.
Tá tranquilo, Ricardo, você consegue fazer tranquilamente. E o Anderson, que tinha mandado por e-mail, falou para mim que vai subir no Drive também. Vocês querem que eu estenda mais uma semana? Mas aí na próxima já é o projeto de esgoto. Ô, Felipe, se der para fazer isso, realmente vai me ajudar bastante, porque mesmo que eu não consiga o meu, eu vou pegar até um notebook emprestado, tá baixando o AutoCAD para estar fazendo, entendeu? Vamos ver se todo mundo concorda. Pessoal, vocês concordam de eu dar mais uma semana, então, para fazer as alterações de água quente? Só que é memorial descritivo e projeto, é planta baixa e vista. Mais uma semana? Vocês concordam? Se todo mundo concordar, ok. Ok? Anderson, pode ser também? Se manifeste, Anderson. Ó, o Ricardo confirmou. Anderson? Beleza, professor, confirma. Só que eu tô tentando pegar o link aqui e não tá achando no chat. É estranho. Eu mandei Aí, né? aqui no chat, eu mandei. Eu já O fiz, pessoal que... eu fiz a vista e isométrico, com cota e tudo. Nem E precisa do isométrico, é só vista e planta baixa. tá. Vocês estão se cobrando muito, eu nem cobrei o isométrico. Ah, o Ricardo sumiu, agora que eu estava me sentindo ambientado, vocês desaparecem. Pessoal, quem conseguiu pegar o link aqui no chat, aí... Quem conseguiu pegar o link aqui no chat, vocês podem mandar no grupo da sala para todo mundo ter o link. E eu vou compartilhar aqui com vocês, então, novamente, e vou trocar aqui o nome dessa pasta para... Hoje é dia 30. Eu vou colocar, então, para dia 6/11. Tudo bem? E aí, vocês têm até o dia 6/11. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, só por curiosidade. Em algum momento, algum de vocês me questionou se podia fazer a planta na mão? Que eu acredite, não, pelo menos não tenha visto. Ricardo, você pode gesticular assim no vídeo, não tem problema. Não questionou. Mas cuidado com essas gesticulações aí, viu? Vai devagar. Não questionou, né? Em algum momento, ninguém questionou. Então, não tô sabendo de nada disso. Para o Ricardo, por exemplo, seria mais fácil ele colocar aqui no chat. Eu prefiro treiná-los a fazer um projeto mais profissional, né? Apesar que, se um dia um escritório te contratar e você precisar fazer um projeto parecido, você já tem o domínio da ferramenta, então isso vai facilitar muito. Vocês concordam? Sim, com certeza. Acho melhor. Eu tô com esse probleminha, mas realmente é melhor já começar com a ferramenta, né? Sim. Se alguém questionasse se podia fazer na mão, por exemplo, professor, eu não tenho um computador, estou com medo de ir na faculdade, eu posso fazer um desenho técnico para fazer o projeto hidrossanitário? Claramente eu ia falar que sim, porque eu não ia obrigar ninguém na faculdade se tiver com medo de se contaminar ou se morar com alguém que é da zona de risco, né? Eu não ia me opor, de coração, eu não ia me opor. Então, se a pessoa me trouxesse essa demanda, eu tentaria achar uma solução. E o desenho técnico poderia ser uma opção para essa pessoa apresentar o projeto dela.
Agora, o aluno não frequenta a minha aula. Não frequenta. Ele não vem na minha aula. Ele não me questiona essa possibilidade. Ele não assiste. Ele nunca me mandou um e-mail sequer me questionando a possibilidade. Aí ele me manda uma mensagem para o meu chefe, falando que ele não sabe AutoCAD, que eu estou exigindo AutoCAD, que ele não entregou os trabalhos porque eu não ensinei AutoCAD. Vocês acham que esse aluno tem razão? Não estou dando o nome de ninguém, mas esse aluno tem razão? Pode falar sério comigo. Sendo que ele nunca me procurou. Ricardo respondeu no chat aqui, independente de quem seja, não tem razão. Os demais, Efraim e Anderson, você acha que esse aluno, ao invés de falar comigo, ele deveria recorrer aos meus superiores para falar uma coisa dessa? Para falar que ele está atrasado na minha disciplina porque eu não ensinei AutoCAD? Ô Felipe, eu acho que, na verdade, assim, a AutoCAD já teve essa matéria. Não foi uma matéria que foi bem explicada, entendeu? A gente teve uma certa dificuldade nela, algumas pessoas, né? Mas eu acredito que não. Se ele tem uma dificuldade, ele tem que falar primeiramente com você, claro, né? Correto. Por exemplo, se o aluno tem uma dificuldade, eu estou dando essa matéria, por exemplo, ele podia assistir meus vídeos, eu podia dar algum material auxiliar, ou eu podia não fazer nada, que não é uma obrigação minha, por exemplo. Mas eu podia oferecer alguma alternativa, ou eu podia falar para ele entregar o desenho técnico, né? O Ricardo mandou uma mensagem aqui. Estamos no final do curso e o AutoCAD já deveria ter sido treinado. Estamos nos últimos 4 anos. Perfeitamente. Então, assim, eu podia ter várias alternativas para esse aluno. Agora, é um aluno que não frequenta a minha aula, ele não está aqui, que hoje ele deveria estar aqui para conversar comigo, falar que ele não entregou nada porque eu estou cobrando uma coisa que ele não sabe. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que tudo tem um limite de uma paciência. Se tivesse aqui para dialogar comigo, me explicar a situação, eu poderia propor qualquer coisa para esse aluno. Mas ir falar com o meu chefe é demais, não é? Você acha que eu me sinto feliz assim? Desrespeita a hierarquia, né? Porque se você tem um problema com o professor, você tem que resolver com o professor. Não fazer isso. Mas fica chato. Então, assim, se tiver algum aluno com esse tipo de problema, procura o professor, né? Agora já está atrasado, ó, já perdeu 2 projetos que deveriam ter sido entregues. No dia 6 tem esse da água quente. No dia 13 vai ter o do esgoto, que hoje a gente vai ter aula de esgoto, tem o projeto do esgoto para o dia 13. E assim, a fila andou, o tempo andou, não dá para reclamar na última semana de aula, né? A gente já está chegando no final do semestre. Então, agora, vida que segue, né? Tem que correr atrás do prejuízo. 4º ano da engenharia não é primeiro ano, né? Vocês já são quase engenheiros. Tem que correr atrás aí. 4 anos e meio para buscar o conhecimento de AutoCAD. É isso mesmo, Ricardo. Não é um ano só, né? Vocês não acabaram de chegar na engenharia, vocês já são quase engenheiros. O CREA já está chegando, caramba. Vocês não querem o CREA na mão? O CREA já está chegando. Responsabilidade está batendo na porta já. Mas, bora começar aqui. Deixa eu abrir a aula de hoje. Vocês já estão querendo o CREA na mão já? Quem não quer aqui? O que vocês acham que vai mudar na vida de vocês quando o CREA na mão chegar? Professor, o chat para mim não está disponível ainda, não consegui ver o link. Não sei por Que quê. estranho, Anderson. É, O pessoal não mandou para você no grupo? não.
Ricardo, em frente, vocês conseguem mandar o link pro Anderson? Sim, mando sim. Eu vou pôr lá o link no nosso grupo. Beleza, para ele ver se ele consegue abrir. O que vocês acham que vai mudar na vida de vocês quando vocês estiverem com o CREA na mão? Abri minha construtora. Se nada der certo, eu vou vender minha arte na praia. Mas abrir uma construtora é uma responsabilidade enorme, hein? Preparado para isso. Se Deus quiser, vai dar certo. Tá com bala na agulha para isso já, Anderson? Opa! Trabalho na Prosegur. Se qualquer coisa a gente pega, já salta lá os caixa forte. Qualquer coisa fica réu primário, universitário, pega a série especial. O Ricardo falou que, por enquanto, ele acha que não vai exercer. Ô, Anderson, mas também tem aquelas possibilidades de fazer financiamento pela Caixa, né? O que você acha? Uma boa? Eu ando ideia também. Pegar uns terrenos aí meio zoado, compra e depois monta. Se não vender, fica aí parado, né? Mas Bom que não aluguel, sei perde lá, dinheiro. que aí imóvel não perde. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe por que que a construção civil está tendo esse boom no meio da pandemia? A Cauana falou alguma coisa relacionada a isso, que a galera fica em casa, não tem o que fazer, aí começou, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer um puxadinho, vou aumentar a casa, vou bater laje, aí deu esse boom Na realmente verdade, de não. material. Vou te contar o porquê. Você sabe que a gente está passando por um processo de inflação, né? Assim, o Efraim, não é esse link não, esse é o link da aula, é o link que ele mandou do Driver. Ó, vou mandar de novo o link do Drive. Mandando de novo no chat, ó. Acabei de enviar. Quando a gente passa por uma inflação, por exemplo, nosso maior retrato da inflação é a nota de R$ 200. Quando não tem dinheiro, a gente começa a imprimir mais dinheiro. Para não imprimir mais nota, a gente imprime nota com maior valor, né? A inflação está na cara, o dólar está 5 e pouco, né? Estourou nossa economia, a gente está arrebentado. Quando a gente passa por processos assim, a gente precisa investir dinheiro. Só que investir dinheiro, quando o seu dinheiro está desvalorizado, não faz muito sentido. Porque ele começa a render, só que com a inflação, você compara o seu dinheiro com o resto das moedas e você não está rendendo nada, você está perdendo dinheiro. Quando acontece esse processo, qual é o único bem que não desvaloriza? Imóvel. O imóvel. Então, as construtoras começam a construir, e mesmo que não tenha ninguém para comprar, aqueles imóveis, eles sempre vão valorizar. E aí, quando você tem um restabelecimento da economia, nem que se for a longo prazo, aqueles imóveis que, mesmo que estejam desocupados, eles tendem a valorizar. Então, o valor deles tende a sempre subir. E aí é onde você realmente aplica o seu dinheiro. Mesmo que não tenha ninguém alugando, ou ninguém comprando, ninguém fazendo financiamento imobiliário, aquele imóvel ele está segurando o seu dinheiro. Por isso que a construção civil ela explode na pandemia, porque quem tem dinheiro realmente vai investir em imóvel. Crítico, não? É, bem isso Hipotético. mesmo. Aí o banco tira dinheiro da onde para construir, para financiar? Do nosso fundo de garantia, do nosso INSS, da nossa dignidade humana. E dá para quem? Para a construtora. Que vai tirar de quem? Do seu fundo de garantia, do seu INSS, e vai fazer você pagar juros. Porque no nosso país a gente conhece o motivo que todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Bom, 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 bom. Vamos começar a aula de hoje? Que hoje eu estou muito poético.
Bem-vindos à nossa aula 8, a aula da unidade 3, seção 2, onde nós veremos o sistema de coleta e ventilação de esgoto. Então, nessa sessão, conheceremos melhor os detalhes da relação à coleta e à ventilação do sistema de esgoto sanitário. Como engenheiro civil, é importante conhecer essas instalações, como essas instalações ocorrem, pois será da sua responsabilidade elaborar todo o projeto de instalações até o escoamento dos detritos de um sistema de coleta. Os detritos são os sólidos. Escoamento e tratamento pode ser feito por meio de uma concessionária pública que preste o serviço no município ou de forma privada, quando não existe esse serviço, ou quando ele não se encontra disponível na região da instalação. Só um minutinho que eu vou pegar o meu óculos antes da gente continuar, ok? Ô, Kim, eu também não tô no chat não, mano. Tem que ver com o Ricardo para ver se ele consegue mandar no nosso grupo lá esse link aí do Google Drive. Ele acabou de colocar no chat, vocês conseguiram? O Ricardo acabou de colocar no link no grupo da sala. Conseguiu? Conseguiu, tá no grupo. Acabei de postar lá o PDF. Perfeito. Então, qual que é a concessionária que, por exemplo, recolhe o esgoto de São Paulo? Sabesp. Agora, por exemplo, tem municípios em que só uma parte do município faz divisa com a outra e que aquele pedaço do município, a concessionária não chega, e aí não tem concessionária, é uma briga até a concessionária chegar. E aí acaba que o próprio particular vai lá e recolhe dele mesmo e joga na rede pública de concessionária, enfim, é um problema. Então, quando você vai avaliar a viabilidade da construção de um lote, você tem que saber se naquela via pública, naquele logradouro público, existe a coleta de esgoto sanitário. E cai entre nós, às vezes acontece de não existir. Como futuro engenheiro civil, você deverá conhecer as partes da instalação que levam os detritos sanitários da edificação até um sistema de coleta público, por exemplo. Por isso, identifique na figura 3.9 a seguir as partes componentes da instalação de um banheiro do seu cliente, indicadas na letra A, B, C e D, agregando os conhecimentos adquiridos já na seção 3.1, na qual vimos as partes componentes da instalação hidrossanitárias, e também na leitura dessa sessão, que conheceremos mais detalhes dos trechos que compõem a instalação do esgoto sanitário. Então, o que é essa parte A, qual que é a parte B, a parte C e a parte D. Isso nós vamos resolver lá no final da sessão. E aí a gente entra na teoria dos sistemas de coleta, escoamento dos esgotos sanitários. Então, nas instalações de esgoto sanitário, podemos ter alguns tipos de sistema de coleta e tratamento, escoamento dos dejetos, e o sistema pode ser individual ou coletivo. Quando a gente fala de um sistema individual, é quando temos o sistema individual de coleta. De cada edificação tem seu próprio sistema de coleta. Escoamento e tratamento, por exemplo, como uma fossa séptica ou um semidouro. Quando não há um sistema público de coleta, o sistema particular de tratamento deve ser elaborado de acordo com as normas pertinentes, como a NBR 8160, do ano de 99, que fala sobre as instalações prediais de esgoto sanitário. Na figura 3.10, abaixo, podemos observar um sistema individual. Então, aqui nós temos uma edificação, as águas servidas, as caixas de inspeção, uma fossa séptica, novamente caixas de inspeção e os semidouros, e a via pública passando. No sistema coletivo, que seria um outro tipo de sistema, é quando existem os sistemas coletivos, as redes coletoras se localizam nas ruas, escoando os esgotos coletados até locais determinados para tratamento e posterior lançamento nos cursos d'água,
determinado. A figura 3.11, ela ilustra esse sistema coletivo. Então, nós temos aqui várias edificações, cada qual com a sua caixa de inspeção, com o seu ramal predial e, posteriormente, conectado à rede coletora pública, que está logo abaixo da via pública de coleta, né? A rede coletora pública, que vai fazer o transporte para a estação de tratamento. A ventilação do sistema de esgoto. Na seção 3.1, nós vimos as partes componentes da instalação do esgoto sanitário. Agora aprenderemos alguns detalhes acerca das partes componentes da instalação. Então, por exemplo, o tubo de queda. Conforme a gente já viu na seção 3.1, esse é um elemento da tubulação vertical existente nas edificações com 2 ou mais pavimentos e recebe os efluentes oriundos do esgoto e dos ramais de descarga. Sempre que é possível, deverá ser instalado sem desvios no alinhamento vertical, ou seja, sempre numa linha reta e com o mesmo diâmetro em todo o percurso, para não ter afunilamento. A figura 3.12 ilustra um tubo de queda em uma edificação. Então, aqui a gente tem o tubo de queda e também uma coluna de ventilação. A inclinação dessa ramificação que está na horizontal é de no mínimo 2%, para que a gente não tenha gargalo e ar na tubulação, para que essa tubulação ela tenha um escoamento adequado, né? E o que acontece aqui? A minha louça sanitária, meu lavatório, ele vem aqui para o meu ralo sifonado. O meu ralo sifonado, ele vai se conectar ao meu esgoto, só que antes ele vem aqui para a minha coluna de ventilação, né? Só que aí ele se conecta com o meu esgoto e depois ele vem para o meu tubo de queda. E aqui eu não posso ter desvios na horizontal no meu tubo de queda. Esse tubo de queda, ele vem até meu subcoletor. Então, ele tem que descer direto até meu subcoletor. E aqui o meu subsolo e o meu subcoletor entre o terra e o subsolo. O meu ramal de ventilação, ele é o trecho da instalação que interliga o desconector e o ramal de descarga, ou o ramal de esgoto, de um ou mais aparelhos sanitários, a uma coluna de ventilação ou a um tubo de ventilador primário. Essa ligação do ramal de ventilação até a coluna de ventilação deverá ser executada de forma a impedir o acesso do esgoto sanitário até o interior do ramal de ventilação. Por isso, toda tubulação instalada com aclive mínimo de 1%. O ramal ele deve ser conectado à coluna de ventilação a 15 centímetros ou mais acima do nível de transbordamento da água, tendo como referência o mais alto dos aparelhos sanitários. A distância do ponto de inserção do ramal de ventilação ao tubo de esgoto e a conexão da mudança do horizontal para o vertical deverá ser mais curta possível, sendo que, entre a saída do aparelho sanitário e a inserção do ramal de ventilação, a distância deve ser igual a pelo menos o dobro do ramal de descarga. Na figura 3.13, mostra os detalhes da instalação. Então, aqui, nós temos o nosso VP, né, que está a 30 centímetros acima do nosso telhado. Nós temos aqui também da laje a 30 centímetros. E se nós tivermos um terraço a pelo menos 2 metros, que é para não ter contaminação de ninguém que estiver aqui no nosso terraço. Subcoletor. A tubulação horizontal que recebe os efluentes de um ou mais tubos de quedas ou ramais de esgoto é chamado de subcoletor. Preferencialmente, ele deverá ser instalado na parte não edificada do lote. No caso de construções com vários pavimentos, em geral, o subcoletor ele é fixado na laje, de cobertura ou subsolo, por meio de braçadeiras e deve ser protegido com inspeção viável. O diâmetro mínimo dessa tubulação deve ser de 100 milímetros ou de 10 centímetros, e sua declividade de no mínimo 2%.
Conectada com caixas de inspeção ou outros dispositivos para permitir sua manutenção, que deverão ser instalados sempre que ocorram mudanças de direção, no encaminhamento das tubulações ou nas interligações de outras tubulações de esgoto, a figura 3.14 traz um desenho esquemático dessas conexões. Então, aqui na figura 3.14, quem que eu tenho? Sempre que eu tenho mudança de direção, que eu tenho aqui vindo na vertical e passa para um sentido na horizontal, eu tenho aqui uma tubulação de queda que vai vir para a horizontal. Então, eu tenho um exemplo de uma rede coletora no subsolo de um edifício de vários andares. Venho, passo para a caixa de inspeção e da caixa de inspeção eu sigo, né? Venho com o tubo de queda, venho para a rede de coletora, passo pelo teto, nesse caso aqui eu estou numa... na verdade, eu estou no subsolo, né? Então, de vez pelo teto, passo pelo piso e sigo também para a caixa de inspeção. Então, sempre que eu passo a tubulação, ela deve ser no mínimo de 10 centímetros, que eu estou mudando a declividade. E quando eu estou também mudando a direção, ao invés de colocar aqui um joelho de 90 graus, eu sempre opto por colocar 2 de 45. Porque se eu colocar um de 90, a chance que eu tenho de fazer um entupimento nessa rede é muito alta. Desculpa pelo barulho. Então, ao invés de colocar aqui um joelho de 90, eu coloco 2 joelhinhos de 45, e aí eu não faço entupimento desse local. Exemplificando, visite um edifício de apartamentos, identifique na área do subsolo as tubulações pertencentes à rede coletora predial e faça um registro fotográfico, identifique as tubulações aparentes que passam por esse pavimento e veja que as de esgoto, elas nunca vão ter joelho de 90, por exemplo. O coletor predial. A NBR 8160 de 99, que fala das instalações de esgoto, ela define o coletor predial como um trecho da tubulação compreendido entre a última inserção do subcoletor, ramal de esgoto ou de descarga e a coleta pública. Cada edificação deverá executar a sua própria instalação de esgoto, com sua respectiva ligação ao sistema de coleta pública, que deverá funcionar por gravidade, ou seja, sem nenhum tipo de bombeamento mecânico, por exemplo. A distância do coletor predial até o coletor público deve ser de, no máximo, 15 metros. Esse coletor também deverá ter um diâmetro de 100 milímetros. A figura 3.15, ela traz um corte esquemático da ligação entre o coletor e o coletor público. Então, aqui eu tenho um aparelho sanitário, né, um esgoto secundário, uma caixa sifonada, tenho uma bacia sanitária que vai ser conectada aqui depois do meu ralo sifonado, tenho aqui um tubo de ventilação, depois venho para uma caixa de inspeção, em que eu posso fazer uma manutenção, tem o muro de divisa da casa, o coletor predial, que vai para o meu coletor público que está embaixo da minha via pública. Professor, por que eu tenho tanto recapeamento na minha via pública, né, quando a Sabesp vai lá? Porque vira e mexe, eu posso ter problemas aqui no meu coletor público, a Sabesp faz reparo, e aí ela vem e recapeia a via para fazer a proteção local daquele reparo. Né? Por isso que a gente sempre vê o recapeamento. Então, pesquise mais. Aí ele fala, na sua cidade, qual a empresa que faz a coleta pública. A gente sabe que em São Paulo é a Sabesp, né? Mas em outros municípios pode ter várias outras empresas. Quais são as diretrizes que ela fornece para a coleta predial e quais são os detalhes da instalação. Então, aí na sua cidade, por exemplo, quais são os profissionais que podem assinar os projetos para fazer a conexão com a concessionária pública? É o engenheiro civil? Quais são os demais profissionais que podem assinar esse projeto? Dá uma pesquisada. E aí, no Sem Medo de Errar, no diálogo aberto dessa sessão, foi solicitado que você, como futuro engenheiro, identificasse as partes da instalação que levem
os detritos sanitários da edificação para o sistema de coleta público. Você deveria indicar, pelas letras A, B, C e D do corte, as instalações de esgoto do seu cliente. Então, as letras A, B, C e D correspondem respectivamente a. Então, vamos voltar um pouquinho lá no desenho. Ó, A, B, C e D. A, ramal de ventilação. Esse ramal de ventilação, ele vai ser... coluna de ventilação, perdão. Coluna de ventilação é o meu B, ó. O meu ramal de ventilação, ele está aqui, ó. A, ramal de ventilação. B, coluna de ventilação, que está na vertical. C, tubo de queda, que é esse segundo aqui, ó, tubo de queda. E o meu D é o meu ramal de esgoto, que está vindo direto da minha bacia sanitária e se conectando ao meu tubo de queda. Avançando na prática, coleta em fossa séptica e semidouro. Como um futuro engenheiro civil, como profissional dessa área, é importante conhecer as alternativas ao sistema de coleta, escoamento e tratamento de esgoto, quando a coleta pública não está disponível no local. No item Assimile, vimos como instalar uma fossa séptica em situações. Suponha que seu escritório, um cliente deseja fazer um projeto de instalações de esgoto sanitário, que ele não tem acesso ao serviço público de coleta. Por isso, você deverá orientar, em linhas gerais, como se deve ser feita uma instalação e coleta dessas instalações. Para isso, você deve consultar alguns links que estão disponíveis aqui no YouTube, etc. Né? Para resolver isso, você precisa consultar no BR 7229 de 93, que fala sobre o projeto e construções de tanques sépticos, né? E aqui tem toda uma explicação de uma fossa séptica para que ela não tenha cheiro, para que ela tenha um isolamento dos detritos, para que você tenha uma facilidade para fazer a limpeza disso, etc. Né? Lembrando que o tamanho deverá ser capaz de atender 200 litros por pessoa e por dia, atendendo o número de pessoas que habitam na moradia. No entanto, seu tamanho mínimo deverá ser capaz de atender 1.000 litros, né? Pode ser pré-moldadas ou construídas no local e deve ser previsto um caimento mínimo de 2% da tubulação dos efluentes até a fossa, para que essa razão deverão ser instaladas partes mais baixas do terreno, ou seja, para que esse caimento tenha no mínimo 2%. Só que tem um porém, pessoal, na área urbana, é muito improvável que vocês consigam fazer isso. Até porque tem legislações municipais que proíbem que na área urbana você faça esse tipo de construção. Então, mesmo que você está numa área, às vezes, que parece rural, mas que naquela área tem a IPTU e o Código de Obras ou Plano Diretor local considera que é uma área urbana, você fica proibido de construir uma fossa séptica, realmente. Então, nem todo local você pode fazer isso. Você precisa de autorização do município, você precisa de autorização da CETESB, né? Porque uma fossa séptica ela pode contaminar o seu solo. E um crime ambiental, ele é um crime reparável, né? Você pode responder no Código Penal, você pode responder como responsabilidade civil, você pode ter que descontaminar seu solo, você pode ter diversos problemas. Então, assim, a minha dica é, além de consultar a legislação de construção, consulte se você realmente pode fazer aquilo naquele local e quais são os possíveis danos que você causaria ao meio ambiente se você fizesse isso e se vale a pena correr esse risco, né? Se tem viabilidade técnica. Porque em muitos momentos é melhor não construir a construir e ter esse tipo de problema, né? Então, eu queria abrir para perguntas agora com vocês, se vocês têm
alguma dúvida que eu possa tirar, se vocês têm alguma dificuldade para começar o projeto, se está tudo tranquilo, se está tudo bem, enfim. Quiserem ligar a câmera, bater um papo. Se vocês estão vivos. No meu caso, o Felipe, eu acho que em relação ao projeto, tranquilo. Mas eu preciso ver aquela situação, mas em relação ao desenho em si do projeto, tá tranquilo. Do que você precisa, perdão? Eu preciso do equipamento, no caso, daquele tal do notebook, mas eu vou ver se amanhã eu consigo isso e já providencio tudo, entendeu? Sim. Da aula de hoje ficou tranquilo, esclarecedor. É que como a gente tem pouco aluno, parece que eu falei muito rápido, mas é porque tem pouco aluno, então não surgem tantas questões e a aula vai rápido. É uma aula, parece que é uma aula particular aqui, eu e vocês. O pessoal não entra muito. Então, na verdade, complemento da aula passada, né? Complemento. É uma continuação. Vamos fazer uma curiosidade aqui, vamos ver se tem alguma informação sobre rede de esgoto no GeoSampa. Eu acho que não tem, mas vamos dar uma olhada? O que vocês acham? Vocês topam? Topam? Dá uma olhada no GeoSam Vamos. para ver se tem alguma coisa de esgoto? Não, Vamos dar uma olhada lá. vamos lá. Calma aí. Se todo município tivesse um sistema de georreferenciamento assim, tava bom, né? Então vamos lá, ó. Sistema viário, transporte, defesa civil, licenciamento ambiental. Vamos olhar por área contaminada. Ó, aqui a gente já acha bastante área contaminada, hein? Ó, vamos começar aqui pela região de São Mateus, no distrito do São Rafael. Nós temos uma área contaminada aqui, ó. Peraí, que tô vendo se abre. Avenida Sapopemba, em processo de monitoramento e reabilitação. Tem metal e gases, restrição, plantio e consumo de alimentos, intervenção, recobrimento do solo e dos resíduos com solo e monitoramento ambiental do índice de explosividade. Ô, louco, uma área que contaminou bastante, hein? Região do Parque São Rafael. Vamos ver mais para o centro da cidade se tem área contaminada. Deu uma travada, peço que vocês aguardem. Peraí, deixa eu descompartilhar. Compartilhar de novo, porque dá uma travada. Deixa eu ir de novo. Fechar algumas abas. Acho que a minha internet que deu uma falhada. Vocês estão me ouvindo ou não? Vocês estão me ouvindo?
Vocês estão me ouvindo, pessoal? Não? Acho que tem mensagem aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ricardo, faz sinal de positivo se você estiver ouvindo. Ok. Ó, nós temos área contaminada aqui. A Moca é uma área que está bem contaminada também. Aquela região do Shopping Moca, olha. Ó, aqui é o Shopping Moca, essa região. Vamos ver o que está contaminado aqui. Essa área verde. E olha como é perto do Rio Tamanduateí, aqui da Avenida do Estado. Ó. Como essa área contaminada pode ser tão prejudicial à nossa água fluvial, né? Que é a drenagem urbana. O ruim só é que o GeoSampa hoje não está querendo colaborar, né? Tentar noite aqui. Ó, essa área amarela é na rua Capitão Pacheco Chaves, também está um processo de reabilitação. A CETESB, que está monitorando, foi incluído em 2010, é um terreno particular, é o shopping, está lá. Contaminante, TPH, metais, solventes, aromáticos, PCBs. Restrição, água subterrânea. Então, ou seja, teve contaminante aí, você não pode usar água subterrânea. Intervenção, oxidação, redução química, bombeamento e tratamento, remoção dos solventes. Se essa água subterrânea está contaminada, obviamente o rio Tamanduateí foi contaminado. Vamos ver essa área verde do lado aqui, ó. Essa área verde está sem informação. Vamos pegar essa área vermelha aqui, bem do lado do rio. Indústria contaminada. Solo, água subterrânea. Remoção do solo. Gente, se está contaminada a água subterrânea, do lado de dois rios aqui, do rio Tamanduateí, o eixo Tamanduateí, contaminou o rio, a água fluvial. Então a gente vê como que os nossos rios são contaminados, né? Só para a gente ter uma noção aí, uma base. Vamos dar uma olhadinha se a gente acha alguma coisa sobre os cursos d'água também. As áreas de proteção. Vamos próximo de vocês aqui para Butantã, Campo Limpo. Deixa eu fechar o e-mail também, porque hoje a internet não está ajudando. As áreas de proteção ficam mais na zona norte, no extremo,
E no extremo sul, aqui na Capela do Socorro, Boi-Mirim, no Embu tem muita área de proteção. Área inundável. Ah, centro da cidade, né? O Brás, querido Brás, todo inundável. Nunca deixa de ser inundável, nosso querido Brás. Queria tanto achar alguma coisa sobre o nosso sistema de drenagem, mas nunca tem, porque fica mais para nossa companhia de saneamento. Bom, a gente viu algumas áreas contaminadas e alguns termos de compromisso, né? Termo de compromisso ambiental. Vamos pegar algum específico aqui para dar uma olhada. Pegar esse maior, por exemplo. O pátio do Cambuci. A construção junto ao interesse vertical, e aí eles fizeram um compromisso ambiental aqui, que seria a densidade, né, de arborização e o plantio de 188 árvores. Então, a conservação de 929 mudas, e aí você vê que eles fazem na identificação da construção, né, que é o conjunto de HIS, de habitação de interesse social, o plantio de algumas árvores, né? Então, para construir, eles falam, não, a gente vai fazer uma arborização local. Isso existe. Mas em relação às áreas contaminadas, a gente viu que tem área que as vermelhas, por exemplo, seria realmente a retirada do solo local para, enfim, retomar o solo local. Mas geralmente são muito próximos aos córregos, né? Como a gente viu, enfim, isso mata as nossas linhas, ó. Por exemplo, todas essas áreas são contaminadas. Aí eu venho para as linhas de drenagem, que geralmente são utilizadas como linhas de transporte para as estações de tratamento, e elas sempre estão tangenciando, sendo margem desses córregos. Enfim, é uma situação de tristeza mesmo, né, pessoal? Era isso que eu queria mostrar mais. Da aula de hoje, temos dúvidas? Ou foi tranquilo? Eu lancei hoje 500 pontos para vocês de participação no AVA. Quem estava em dia até 3.2, eu lancei 500 pontos, não lancei proporcional. Beleza? Ok, Ricardo. Então, por hoje é só. Perguntas? Se tiverem perguntas, alguma dúvida de projeto, só falar. Então, se não tem mais perguntas, eu vou liberá-los um pouquinho mais cedo, tá bom?
Até semana que vem, então. Opa, pode falar, Ricardo. São as vistas com cotas de alturas? Isso, vista sempre a cota de altura e planta baixa as cotas das horizontais. Essas informações eu coloquei no memorial. Ok, mas é bom sempre ter na parte visual também. Beleza. Fechadíssimo. Belezura? Então tá certo. Até semana que vem, Ricardão. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.